Olá, daremos início às nossas aulas de redação dos primeiros anos. Sou a professora Aline e hoje o tema da nossa aula é o que é um texto? Vale lembrar que nós temos contatos com o texto bem antes de entrarmos na escola. Isso acontece em nossas residências, em nosso cotidiano, porque as pessoas costumam, quando pequeno, contarmos histórias, cantar músicas de ninar, e isso aí já é o nosso primeiro contato com o texto. Ao entrarmos na escola, nós temos um momento, né, de contato com os textos, principalmente os textos falados, que é exatamente no jardim da infância, onde os professores e professoras costumam contar histórias, costumam cantar com seus alunos, e aí nós temos um segundo momento, né, de contato com o texto. Ao entrarmos no ensino fundamental, também nos deparamos com textos, principalmente nos nossos livros didáticos, e também com livros paradidáticos, que muitas vezes são adotados na escola. A partir daí, o nosso universo é totalmente rodeado por textos, sejam eles textos escritos, textos falados, imagens, tudo isso pode ser considerado texto, pois o texto, pessoal, ele nasce da necessidade da comunicação. Existe uma pessoa que escreve, que é o emissor, e uma pessoa que vai compreender, que vai captar o que está escrito ali, que é o receptor. Então, você, como aluno, ao elaborar um texto, você tem que ter todo o cuidado, toda uma cautela, pois alguém vai estar tentando entender, compreender o que você tentou passar naquele texto. Então, o texto, pessoal, é algo comum, próprio do nosso dia a dia. Nas ruas nós encontramos textos, né? No nosso dia a dia, nos jornais, no nosso celular, todo momento nós somos bombardeados por uma infinidade, uma variedade de textos no nosso cotidiano. Então, o texto ele é importantíssimo. Não só a leitura, mas também a compreensão e a escrita desses textos. É por isso que vocês, alunos que estão saindo do fundamental, terão agora uma disciplina somente para trabalharmos as definições e as características dessas diversidades de texto. E nessa quantidade de texto, infinidade de textos que vocês irão encontrar, nós teremos os textos verbais, não verbais e textos mistos. Os textos verbais são exatamente os textos escritos e falados. Os não verbais são textos que contam apenas com a imagem. E o texto misto é exatamente a mistura dos dois, a parte escrita juntamente com as imagens. E esses textos fazem parte do nosso cotidiano, né? Não somente nas disciplinas de português e redação, mas também nas demais disciplinas, pois vocês irão interpretar tanto em matemática, quanto geografia, quanto história, filosofia, sociologia. Então, é importantíssimo para vocês o conhecimento sobre a importância do texto. O texto nasce para a comunicação de algo, né, que é próprio do nosso cotidiano. Nessa infinidade de textos, nós temos que fazer uma certa divisão. E nessa certa divisão, nós costumamos dividir essa quantidade de inúmeros textos que nós temos em 5. Mas na aula de hoje vamos trabalhar 3 tipos de texto, que é exatamente o tipo narrativo, descritivo e o texto dissertativo argumentativo. O texto narrativo, vocês provavelmente já tiveram muito contato com ele, que é aquele texto em que você tem que narrar, contar algo. E para fazer isso, você precisa ter uma introdução, que é o começo do texto, o desenvolvimento do texto, que é o meio, e a conclusão, que é a finalização do texto. Então, um texto narrativo, para ser bem elaborado, ele tem que ter essas 3 partes. Falado sobre o texto narrativo, vamos para o texto descritivo. O texto descritivo, ele trabalha exatamente com a descrição, né? Ele coloca os detalhes. Quanto mais detalhes você colocar no seu texto, melhor. E temos também o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que será cobrado de vocês, mas lá para o 3º ano. Por quê? Porque é o tipo textual cobrado no Enem. Ele quer de você um conhecimento a mais. Você vai ter que conhecer sobre o assunto, falar sobre um determinado assunto e, ao final, você ainda vai propor soluções para o que foi discutido.
Então, é um texto um pouco mais elaborado. Então, vocês, agora do primeiro ano, estão apenas no início. No terceiro ano é que vocês vão encontrar esse tipo textual. Nós falaremos sim, mas só no terceiro ano é que vocês serão mais cobrados para esse tipo de texto, dissertativo, argumentativo. Essa, esses inúmeros textos, né, fazem parte do nosso cotidiano. E para torná-los mais próximos da gente, existe um estudioso, né, chamado Bakhtin. Ele viu essa necessidade que nós temos no nosso cotidiano de termos vários textos e esses textos terem objetivos diferentes. Então ele estudou e fez divisões chamadas gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles fazem parte do nosso cotidiano e eles existem para cada situação do nosso cotidiano, esses gêneros. Você pode citar, professor, alguns gêneros? Posso. Nós temos a carta, que é diferente do convite, nós temos a bula, nós temos a receita, nós temos convites, nós temos uma infinidade de gêneros textuais que foram criados para facilitar o nosso dia a dia, né, a nossa convivência. Então, o texto, pessoal, será algo, né, sempre presente. Ele está ao nosso redor. Por isso, na disciplina, nós faremos, com muitos detalhes posteriormente, as características de cada um desses gêneros textuais. Hoje estamos apenas iniciando, né? Falando para vocês um pouco sobre o contexto geral do texto. Mais adiante, nós abordaremos cada uma dessas características. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido proveitosa e teremos a oportunidade de mais à frente conversarmos um pouco mais sobre esses gêneros textuais. Um grande abraço e até a próxima.